Todos sejam muito bem-vindos ao canal História em Disputa. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje eu tratarei sobre o tema o dízimo nas Sagradas Escrituras. É um tema muito polêmico e, de uma certa maneira, eu sei que será um tema desconfortável, principalmente para aqueles que possuem um dogmatismo, um fundamentalismo em relação a esse tema. Mas meu propósito aqui no canal é expor os lados positivos e negativos relacionados ao tema proposto. Eu vou emitir minha opinião, mas eu não vou impor a vocês a verdade, digamos. Vocês têm a capacidade de discernir em relação às fontes e chegar a uma conclusão lógica, plausível, sobre o que é verdade ou não. Para tratar desse tema, o dízimo nas Escrituras Sagradas, devemos responder a seguinte pergunta: o dízimo era dinheiro nas Escrituras Sagradas? Esse é o tema. Possuímos aqueles que advogam que não e aqueles que advogam que sim, principalmente baseados em um conceito mais neotestamentário da Bíblia. Possuímos aqui o texto de Vaikra, ou Levítico 27, 30, 31, né, que diz o seguinte aí, principalmente o versículo 30. Vehol maaser haaretz mizecha haaretz mipri haetz laHashem hu kodesh laHashem. E todo dízimo, a terra, dentre a semente de a terra, dentre o fruto de a árvore, a Hashem, ele sacralidade a Hashem. Obviamente que isso é um fragmento da edição do Antigo Testamento interlinear, né, do professor Edson de Faria Francisco. Por isso que o texto está um pouco, digamos, com uma tradução um pouco diferente, justamente porque é uma versão interlinear e ele buscou, digamos, extrair um conceito mais literal. Mas a expressão está aí. Vehol maaser haaretz, né? E todo o dízimo de a terra. É um dos textos aí mais importantes relacionados ao conceito de dízimo, ou maaser. Necessitamos, então, a partir da palavra hebraica, definir o que é maaser. O que significa essa palavra? Então, a análise do maaser, não? Na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, o dízimo é primeiramente um conceito agrícola, intrinsecamente ligado à produção da terra de Israel e aos seus habitantes. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, estabelece 3 tipos principais de dízimos, que eram obrigatórios para os israelitas. Então vejam vocês, na Torá nós encontramos três tipos de dízimo, e não apenas um. O primeiro deles é o Maaser Rishon. A 10ª parte de toda a colheita e do gado era dada aos levitas, a tribo sacerdotal, que não receberam uma herança de terra. Este dízimo servia como seu sustento e remuneração pelo serviço no templo. Já no Sefer Bamidbar, ou conhecido como Números 18, 21 e 24, diz: Eis que aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, em paga do serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Está em Números também aí relacionado a esse Maaser Rishon. O segundo dízimo é o Maaser Sheni. Após dar o dízimo aos levitas, os israelitas separavam uma segunda, 10ª parte, que devia ser levada a Jerusalém e consumida pela família do ofertante, durante as festas e celebrações. Está em Deuteronômio 14, 22, 26. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente e comerás perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. E possuímos também o Maaser Ani. Ani em hebraico significa pobre. Então, é o dízimo dos pobres. Que a cada 3 anos, o segundo dízimo era substituído pelo dízimo dos pobres, que era distribuído aos levitas, aos estrangeiros, às viúvas e aos órfãos, na própria cidade do ofertante. A gente tem em Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos da colheita e comerão nas tuas cidades e se fartarão. Então, a palavra hebraica maaser deriva da raiz que significa décimo, referindo-se a uma porção literal do produto da terra. E a ênfase é clara e consistentemente colocada em bens tangíveis e não moeda. Então, na Bíblia hebraica, a priori, o que a gente está vendo, maaser tem ligação com a terra, com produtos agrícolas.
né? E também, como a gente viu aí, até relacionado ao gado. Não tem nenhuma conexão com dinheiro, tá? Então é isso que a Bíblia hebraica vai trazer. O dízimo como produto agrícola e não dinheiro. Fontes judaicas. A gente vai analisar um pouco o que as fontes judaicas dizem, não somente a Torá. Né? A tradição judaica baseada na Torá e expandida no Talmud argumenta que o dízimo era fundamentalmente um imposto agrícola e de gado, e não uma doação monetária. As fontes que apoiam esta visão são as seguintes. A gente tem o Sefer Torá, Levítico, o texto que a gente leu. Este texto é central, pois especifica que todos os dízimos da terra, tanto do grão da terra como do fruto das árvores, são do Senhor. E sobre o gado declara: de todo o rebanho ou manada será 10º para o Senhor. A única exceção de conversão para dinheiro é feita em um contexto muito específico. Se a pessoa desejar resgatar o seu dízimo, deve fazê-lo com um acréscimo de 20%, o que prova que a forma original e desejada era o produto. Aí a gente tem aí, né, Sefer Shemot, conhecido também como Deuteronômio, 14, 24 e 25, né? Esta é a única passagem na Bíblia hebraica que permite a conversão do dízimo em dinheiro. Agora prestem atenção. Mas sob uma condição muito específica e limitada. Se o segundo dízimo destinado a ser consumido em Jerusalém fosse demasiado pesado para o levar, o dízimo poderia ser vendido por dinheiro, prata, e o dinheiro usado para comprar a comida em Jerusalém. Esta passagem, portanto, não contradiz a natureza agrícola do dízimo, mas sim a reforça como regra geral, com a conversão em dinheiro sendo uma exceção de conveniência logística para uma peregrinação. Então, olha que interessante esse texto aí de Deuteronômio, né? Você pode, como o texto está dizendo, vender o dízimo, mas depois você tem que recomprá-lo, recomprar os produtos e comer e regozijar com esses produtos no lugar que o Eterno estabeleceria. Então vejam vocês o que diz as fontes, tanto da Torá quanto as fontes judaicas. Fontes talmúdicas e extrabíblicas, por exemplo, a gente tem aí o Talmud, o tratado aí Maaserot, Maaser Sheni, né? Estes tratados talmúdicos detalham as leis do dízimo. A Halahá, lei judaica, estipula que o dízimo deve ser separado de produtos que tiverem crescido ou sido colhidos. As leis são extremadamente detalhadas ou extremamente detalhadas sobre grãos, frutas e legumes, reforçando a ideia de que o dízimo era um imposto sobre a agricultura e o gado, e não sobre a renda. Para a tradição judaica, a Torá não estabelece um dízimo sobre salários ou rendimentos de negócios. Já Flávio Josefo, né, o grande historiador do século I, em Antiguidades Judaicas, ele vai dizer, né, ele vai descrever o sistema, né, de dízimos como, né, seus escritos corroboram que o dízimo era dado em produtos agrícolas para os levitas e os sacerdotes, e o segundo dízimo era usado para o sustento durante as festas em Jerusalém. Então você tem um historiador, Flávio Josefo, inclusive, que cita, né, que existiu um homem chamado ali Yeshua. Se discute se a questão da autenticidade do texto, questões de interpolação relacionadas a esse Yeshua, a esse Jesus. Porém, Flávio Josefo é um historiador daquele período. Né? Então, o próprio Flávio Josefo vai dizer que o sistema relacionado ao maaser, aos dízimos, não mudou. Né? Continuava o mesmo. Relacionados a quê? Produtos agrícolas para os levitas e os sacerdotes, e o segundo dízimo era usado para o sustento durante as festas em Jerusalém. Seguindo a mesma lógica, os mesmos princípios que a gente observou lá no texto de Levítico e os outros que a gente viu aqui. Tá? Eu não vou ler os textos bíblicos, vocês podem ler as referências, porque senão esse vídeo ficaria muito longo, e não é o propósito. Tá? Agora a gente tem o dízimo como dinheiro, né? Os argumentos daqueles que advogam que o dízimo, sim, né, representa dinheiro, principalmente no período do Segundo Templo, né, na época de Yeshua, ou Jesus. Então, as fontes do Novo Testamento, embora não contradigam a natureza agrícola original do dízimo, sugerem que a prática do dízimo era comum e, em alguns casos, já incluía uma componente monetária, o que seria uma evolução, uma aplicação da exceção de Deuteronômio. É o argumento.
A gente tem as fontes da Bíblia hebraica. Eles vão citar Deuteronômio 14, 24 e 25. Este versículo é frequentemente usado como base bíblica para o dízimo em dinheiro. Ele permite a conversão do dízimo de produtos para dinheiro, desde que a distância até Jerusalém seja grande. Isso mostra que, mesmo na lei original, a opção de dar dinheiro já existia, embora fosse para um propósito específico. Utilizar esse texto como base argumentativa para o dízimo como dinheiro já não faz sentido, porque a gente viu lá no texto de Deuteronômio, que existe uma condição. Ou seja, você pode vender o dízimo, se ele fosse muito pesado, e com o dinheiro desse dízimo recomprar os produtos. Então não faz muito sentido analisar esse texto aqui como um texto fundamental para essa posição de que o dízimo era dinheiro, principalmente nos tempos de Jesus, no período do Segundo Templo. A gente tem fontes aí do Novo Testamento, como Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. Nessas passagens, Jesus repreende os fariseus por dar o dízimo de especiarias, como, por exemplo, hortelã, endro e cominho, enquanto negligenciavam a justiça e a misericórdia. Embora o dízimo mencionado seja em produtos, a repreensão de Jesus mostra que a prática do dízimo era atual e relevante em seu tempo. O fato de que os fariseus, entre aspas, davam o dízimo de tudo que adquiriam, pode ser interpretado como uma extensão da lei original para incluir todo tipo de renda, inclusive em dinheiro. A gente tem as epístolas de Paulo, em 1 Coríntios 9, 11, 14, 2 Coríntios 9, 7. Paulo não usa a palavra dízimo, maaser dekate em grego, em suas epístolas para se referir ao sustento dos apóstolos ou líderes da igreja. No entanto, ele fala sobre a necessidade de sustentar financeiramente aqueles que pregam o evangelho. O argumento é que o dízimo, que era um sistema de sustento para os sacerdotes do templo, foi substituído por um sistema de contribuição voluntária e monetária para os líderes na nova fé. Então, esta contribuição, por natureza, seria em dinheiro, pois, aí, neste caso, os líderes cristãos, então, necessitavam de uma fonte de renda para se manterem. Mas, ao mesmo tempo, o próprio apóstolo Paulo fala que ele trabalhava, e isso era uma prática muito comum naquela época. Existiam muitos rabinos, que eram rabinos, líderes de sinagogas, mas que eram trabalhadores também, inclusive grandes sábios do Talmud. Então, isso não é uma argumentação, digamos, muito plausível também. Aí a gente tem o texto de Hebreus, Hebreus 7, 5, 9. Este texto menciona o dízimo que Levi, os sacerdotes levitas, recebeu de Abraão. Embora se refira a um evento do passado, isso prova que a prática do dízimo era um conceito conhecido e discutido no Novo Testamento. E o seu foco no sacerdócio de Melquisedeque, que recebeu um dízimo, pode ser interpretado como um precedente para um sistema de sustento sacerdotal que transcende as leis levíticas. Agora, minha opinião, baseado nas escrituras hebraicas, no Novo Testamento grego, no Talmud, Flávio Josefo e outras fontes, a minha opinião é de que o dízimo sempre foi e sempre será, no contexto bíblico, produtos agrícolas. Não há como fugir disso. Essa neo-reinterpretação do dízimo como dinheiro, principalmente empregado pelas igrejas cristãs, é uma total corrupção dos textos sagrados da Bíblia hebraica. Ou até das tradições, digamos, relacionadas ao Novo Testamento e ao Talmud, como também fontes históricas, extra-bíblicas, e o próprio Flávio Josefo. É um fato. Tentar forçar essa interpretação é distorcer o conceito das escrituras. O que eu digo é o seguinte: quem prega dízimo em igreja, quem busca, de uma certa maneira, forçar alguém a contribuir com uma 10ª parte do seu salário para ajudar uma instituição, seja ela qual for, por mais que exista boa vontade nisso, digamos, entre aspas, isso é uma total distorção das escrituras. O que a escritura diz, principalmente no Novo Testamento, principalmente através da teologia paulina, é que essas congregações do passado eram sustentadas através de ofertas. Ofertas segundo o coração do fiel. Porque para Deus não há acepção de pessoas. A igreja bíblica, vamos colocar assim, a eclésia bíblica, é aquela que não força ninguém a contribuir dentro de um contexto totalmente corruptivo à luz dos textos bíblicos. Se alguém prega dízimo em igreja, está distorcendo
as Escrituras. Porque, através do conceito legal da Torá, através da expansão teológica dos rabinos no Talmud, o dízimo ele tinha uma finalidade específica, como a gente observou, né? Para manter os levitas, para ajudar principalmente o pobre, a viúva, o necessitado. Essa era a configuração primordial do conceito de maaser. 10ª parte de salário, 10ª parte de dinheiro, para sustentar instituições que não estão configuradas nesse contexto da Torá, é distorção do texto. Então, minha opinião é a seguinte: o dízimo empregado hoje nas igrejas não é bíblico. Ninguém deveria, por definição, dar a 10ª parte do salário de nenhuma maneira. Não é por questão de avareza, não é por questão de cobiça. É justamente porque Deus não mandou absolutamente nada disso relacionado à igreja cristã. Igreja cristã, segundo a própria teologia paulina, deve ser mantida através de ofertas segundo o coração do fiel. Então, quem prega dízimo está distorcendo as escrituras e não tem nada, absolutamente nada, de Deus no meio dessa história. E o que eu acho engraçado é que esse pessoal muitas vezes fala, né, principalmente de sola escritura, mas não respeita os parâmetros da interpretação bíblica, da exegese, da coesão textual. Ou seja, se a gente está lendo, a gente tem que compreender o que a gente está lendo. E claramente, quando a gente lê esses textos, não só na Torá, como também nas fontes extra-bíblicas, no chamado Novo Testamento, e em outras tradições talmúdicas ou históricas, como o próprio Flávio Josefo, a gente vê claramente que existe um contexto nisso. E não existe outra possibilidade de interpretação. Dizer que dízimo é dinheiro é uma falácia. É uma má interpretação das escrituras. Eu sei que talvez isso seja desconfortável para você. Você tem o direito de fazer absolutamente o que você quiser com o seu dinheiro, não é essa a questão. Agora, a questão é tratar das fontes de maneira objetiva, de maneira clara. E o que mais me espanta é que muita gente que se intitula teólogo, se intitula isso, se intitula aquilo, mesmo sabendo disso, ou age por rara, digamos, vamos colocar assim, entre aspas, inocência, ou por má fé. Porque não existe outra possibilidade de tratar esse tema que não seja essa. Ou uma ingenuidade, digamos, entre aspas, infantil, ou por má fé. Porque, vou colocar bem claro aqui, aqueles talvez que não têm um conhecimento muito profundo desses temas, vamos colocar até que seja uma ingenuidade infantil, entre aspas. Agora, aqueles que se gabam de estudar teologia, de estudar exegese, de estudar linguística, de estudar isso, de estudar aquilo, e continuam distorcendo de maneira totalmente descarada os textos, aí já é má fé. Né? Então, eu espero que vocês possam curtir aqui, né, o conteúdo, que vocês possam compartilhar, porque a ideia é justamente tratar com seriedade esses temas. Tá? Eu poderia aqui, né, citar várias passagens, vários textos, né, inclusive apócrifos, enfim, mas esse vídeo ficaria muito extenso, e não é o propósito. Mas, basicamente, em relação a esse contexto, está condensado aqui tudo o que é necessário saber em relação a uma análise correta, séria, do que é maaser. Então, muito obrigado e até a próxima.